estou só falando do Brasil. Não se esqueçam que é a nível mundial. É a nível mundial. Então, mas a gente já vê a situação. Quem está assim em contato com Deus, Deus mostra para a gente prestar atenção, porque nós somos comunicadores. Nós somos comunicadores da palavra do Senhor. Então, a gente está observando e está ouvindo. Bom, a primeira notícia que eu vou lhe dar: 300 milhões de pessoas estão sendo perseguidas por causa da palavra de Deus, a Bíblia. 300 milhões no mundo estão sendo perseguidos, estão morrendo. Inclusive, agora na Coreia do Norte, não somente se na família pega na um com a Bíblia, em casa, onde seja, não é só ele que vai toda a família e morrem lá, não saem mais de lá. É algo que começou a praticar agora para tratar de fechar, porque, sabe, o Espírito Santo, a palavra de Deus está se cumprindo e o Espírito Santo de Deus está sendo derramado, né? Nos últimos dias, como diz, porque você pode ver, mundialmente também falando, como até agora que a Europa está digamos assim, não se manifestava como cristã, agora na Europa estão saindo para a rua, estão indo para as praças para louvar, para cantar, para pregar. É uma coisa impressionante o que está acontecendo. E o diabo não fica para trás, irmão, porque ele sabe que ele fica pouco tempo. Então, nós que somos os profetas, né, da igreja, graças a Deus, firmados na palavra, não inventando, porque agora tem uma moda aí, eu sou profeta, mas essas pessoas vão prestar conta ao Senhor. Nós somos profetas afirmando nossa profecia com respaldo bíblico, firmados na palavra de Deus, para que seja incontestável humanamente, como está sendo contestada hoje por muita gente. Estou sabendo que um menino de 15 anos, agora, que estava cobrando 10 mil reais por um culto, lhe proibiram que ele se apresentava como profeta, lhe proibiram pregar, porque ele é menor de anos, tem 15 anos, proibiram pegar ele. A família está lá em cima. Porque o pessoal, me perdoem, o pessoal brasileiro, a maior parte do pessoal, ele é místico, puxado para ser um misticismo. Então, essas pessoas, elas dão abertamente o que aquele homem que está representando a um profeta recebe. E isso, irmãos, é uma vergonha, porque o pessoal generaliza. O pessoal generaliza. E nós vemos também nas escolas, nas universidades, que existe uma perseguição de aqueles que se prontificam como cristãos.
Por exemplo, aqui não tínhamos essa liberdade que hoje. Hoje, nos outros dias, fiquei tão feliz, porque em uma faculdade aqui no Rio, jovens no tempo livre que estavam ajoelhados, chorando a Deus, quebrantando seus corações diante da presença do Senhor. E graças a Deus, ninguém foi a perturbar. Quando chegavam lá, sentiam o clima e muitos ficavam de pé, mas respeitando aquele momento solene que os jovens estiveram fazendo. Irmãos, o Brasil precisa, sim, de um avivamento, mas genuíno, da manifestação do poder de Deus. Quantos dizem amém, queridos? Aleluia. Então, hoje o tema que eu escolhi, pensando em tudo o que está acontecendo, é princípios elementais Sim, aqui está para perpetuar a família. Está aqui a lapicera não escreveu muito claro. Princípios fundamentais para perpetuar a família. E é isto o que nós vamos fazer, não baseado em livros seculares, mas baseados na palavra de Deus. Você ama sua família? Você ama sua família? Papais, vocês amam sua família? Amam seus filhos? Vocês querem o bem deles, o futuro deles? Então você tem que fazer algumas coisas. Nós vamos ler um pouquinho. Hein? Você tem que fazer algumas coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus para que a gente possa ter êxito, se dar bem. Veja bem, a primeira parte que nós vamos a ler, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16. Capítulo 30, versículo 15 e 16. É o começo do chamado à exortação que Deus, através de seus homens, faz para o povo de Israel. Veja, disse assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus e andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor Deus os abençoará na terra que estão
entrando para tomar posse. Era a entrada à terra de Israel. Deus, em primeiro lugar, disse: ame ao Senhor. E essa palavra de amar ao Senhor, já nós temos pregado várias vezes, né? Que está no Antigo Testamento, em várias passagens. Ame ao Senhor. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, acho que é, não lembro bem, diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Aleluia. Amar a Deus com tudo. Colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque Ele é o nosso Deus. Ele merece toda a glória e toda a honra. Irmãos, pelo que mais luta Satanás, é para que ele tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Porque quando ele toma lugar em aquelas vidas que não têm a Deus, é a maior felicidade que ele tem. E é uma tristeza, porque, sabe, eu me parece que vejo a Satanás olhando para Deus, dizendo: está vendo? Esse aí é meu. Essa aqui é minha. Aquela criança é minha. Esse é o maior prazer que o diabo tem. E isso causa dor a Deus. Porque Deus nos criou com o propósito de que nós adorássemos a Ele, de que nós amássemos a Ele, de que nós vivamos, que Ele seja o oxigênio espiritual. Ele quer ser tudo, Ele quer ser vida em nós, queridos. Então, Ele está dizendo aqui, em começo das recomendações que Ele faz, Ele quer estar em primeiro lugar. E eu digo uma coisa: não pense somente em você, porque esta palavra era para toda a geração, aquela que ia entrar na terra. Havia crianças também. Tinha crianças. E Deus falou para as crianças, para os papais, se preocuparem com as crianças. Ensinarem às crianças o que Ele tinha feito por Israel, para que na medida que eles fossem crescendo, eles pudessem desenvolver sua espiritualidade e se aproximar de Deus e ter confiança em Deus e crer que Deus era o papai da família. Então, aqui nós temos que ele passa, diz aqui que os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos, para que o povo de Deus fosse um povo diferenciado daquelas nações que ocupavam aquele espaço, não amavam a Deus, mas que amavam os Baales, os falsos deuses. E o povo de Israel, ele era ali
como uma luz na escuridão. Então, os papais tinham que falar com seus filhos sobre este assunto. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 11 até o 13. Capítulo 33, versículo 11 até o 13, veja. Quando todo o Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Israel era convocado nacionalmente para lerem o livro, para que não houvesse nenhum ignorante e cometesse coisas erradas, para que tivesse consciência de que ele estava errado e que se não se acertava, as consequências viriam. Então veja você, reúna o povo, diz o versículo 12. Os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram. E me chamou a atenção aqui, como eu falei para vocês, crianças, ensinarem às crianças. E quando nós falamos de crianças, às vezes, nós que estamos já com a idade avançada, como no meu caso, sim, eu me vou colocar, não, eu não vou esconder minha idade, não, eu sou sincero, 75 anos. Para mim, um adolescente, um jovem, são crianças. São crianças. ¿Sabe por quê? Porque eles estão no estágio de aprender o que é a vida. O que é o compromisso com a sociedade. O que é a responsabilidade de honrar a seu pai e a sua mãe. Então, os outros dias eu fiquei chocado. Segundo a televisão, que eu acho que o reporteiro não estava enganando, porque era uma estatística que lhe foi colocada na mão. Existem um grande número de jovens, que vivem sem responsabilidade nenhuma. Que não tem um projeto para o futuro. Olha que coisa. Jovens que só pensam em viver a vida, desfrutar dos prazeres que oferece o mundo.
Jovens que gostam, sim, que os pais lhes deem dinheiro e têm que dar-lhe dinheiro. Porque tem muitos que até são com uma falta de respeito, praticamente estão forçando o pai e a mãe. E ficam batendo no pé, e isto, é assim. Eu preciso, eu quero, eu tenho amigo, sou convidado, me estão esperando. E eles vivem nesse círculo vicioso. Um círculo vicioso. Sem responsabilidade nenhuma. Não tem sonhos. Não tem projetos. E nós, papai, eu como avô não fico para trás. Meus netos são meus filhos. Nós estamos com Lucas, o mais velho, né? Eu não sabia, ele está com bem 27 anos. 27 anos. E eu, meu filho, poxa vida, aquela coisa. E grande, né? Graças a Deus, se formou em psicologia. Ele não está firme, não, meus irmãos. Ele não está firme, não. Ele vai a outra igreja. Ele falou assim, não, mas porque, como ele sabe que não está firme, então não querem vir para aqui. Mas ele vai vir porque Deus vai trazer ele. É o sonho da família. É o sonho de seu pai. Que desde pequenininho está na igreja. Que coloquei a ele com 5 anos a estudar piano. E que hoje está sendo faculdade para ser um professor futuramente. E ele chorava. E ficava bicudo. E a mamã, que era a que mais estava, porque eu trabalhava muito naquela época no Uruguai, né? Eu era técnico em refrigeração. E não tinha muito tempo, mas a mamãe ficava do lado dele, desde o começo até que ele terminava. Que era mais ou menos 1 hora, sabe? Então, na igreja, ele vinha, o Marcelo e ele vinham com prazer. Às vezes eram 3 da tarde, sabiam que tinham responsabilidade na igreja, que já começavam a tocar aqui, a tocar ali na rua Cacequi, e Marcelo bateria, com 11 anos, 12 anos, e Fernando também tocava teclado, e então ele chegava a 1 hora que tínhamos marcado para ele estar preparado, e iam com o maior prazer. A gente não tinha que fazer ameaça, não tinha que obrigar. Eu veia que eles, claro que às vezes se sentiriam um pouquinho assim, de fazer outra coisa, mas não manifestava nada, meus irmãos. Para eles era uma realização, sabe? E nós orávamos por eles. Eu ia de madrugada. Estou passando isto para vocês, papai, que têm crianças, adolescentes, jovens. De madrugada, eu ia de madrugada. Eles estavam dormindo. E eu colocava minhas mãos sobre eles. Eu colocava as mãos sobre eles e orava a Deus. Para que eles futuramente fossem
fossem homens de Deus. Estão aí, servindo ao Senhor, com prazer, com alegria, com disposição. Marcelo está agora numa igreja com 1.300 pessoas de auxiliar de pastor, braços direitos do pastor titular. Trabalhando muito, meus irmãos, muito. Mas ele não reclama. Ele vai a casa, às vezes, e se senta no sofá e fica dando uma soneca. E a gente deixa que ele dê uma soneca. Porque nós sabemos que o ritmo dele é um ritmo muito violento. Ai, irmãos queridos. Os outros dias me falou, papai, preenchi na ficha e me colocaram assim: se Deus o chamar para missões no estrangeiro, você iria? E eu falei assim: você falou que não, né? Você colocou que não. Pai, eu sou filho de missionário. Sério mesmo. Como dizendo também, não tem papo não. Então, queridos, esse é o trabalho do pai. Querido, esse é o teu trabalho de teu filho. Que eu gosto muito de teu filho. Eu oro por ele quando oro por todos. E eu sei que um dia teu filho vai te acompanhar como esteve aqui muitas vezes. Porque, irmãos queridos, não somos nós os que escolhemos. É Deus que nos escolhe. E você e eu somos escolhidos por Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Então, meus amados, eu olho para meu adversário, verdade? Então, meus amados, as crianças estavam incluídas nesta convenção, vamos a dizer assim hoje. Nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras da lei do Senhor. Me levei outra surpresa, meus irmãos. Hoje estou assim. Mas estava falando de crianças. A gente tem que falar de crianças. Recebi uma notícia maravilhosa. No nosso culto de homens. Não sei se vocês conhecem a diferença entre Daniel e Miguel, dos gêmeos. Não conhecem, né? Tá. O Daniel está com vai passar 17 anos agora, em mês próximo, acho que é. E ele está aprendendo bateria e Miguel está aprendendo guitarra, violão. O Miguel é um pouquinho mais preguiçoso para vir para a igreja. Mas Daniel está vindo aos cultos. E ele vem ao culto dos homens. Jovem, com outros jovens, inclusive outros jovens estão chegando ao culto dos homens. E isso é muito lindo, que nós vamos falar com o Fernando sobre esses assuntos, que são muito bons. E
um jovem nosso que toca a guitarra, que é o filho do nosso querido irmão Antônio Carlos, e nesta reunião que passou, teve a oportunidade de pregar. E acho que ele tem 20 e tantos anos, né? Está fazendo faculdade. E quando eu ouvi ali, me levei uma surpresa. Caramba, ele vai pregar. Que bom, glória a Deus, aleluia. Fiquei tão feliz. E pregou. E fez. Todo direitinho. Todo. Pregou legal, legal. Muito bom. Os irmãos não fiquem ciumentos, porque isso aí sabe, é um trabalho que se faz para o futuro da igreja, porque eles são os que vão ficar com o futuro da igreja se Jesus não vier. Então, o que aconteceu? Quando terminou a reunião, o Daniel foi e falou com o nosso líder dos homens, diácono Ricardo, e lhe disse que ele queria pregar a próxima vez. Mas ele, sério. Aí, acho que já foi aprovado, né? Não sei se foi aprovado. Está aprovado. O próximo culto de homens, não perca, venha ver o meu neto. Aleluia, glória a Deus. E ele já está. Ontem eu estive conversando com ele. E aí, meu filho, como está? Está preparando? Sim, assim sei. Sim, preparando. Vai pregar mesmo? Vou pregar, mas com uma seriedade, rapaz, que me impressionou. 17 anos, já com o desejo de pregar a palavra de Deus. Eu acho que futuramente, daqui a alguns anos mais, ele vai ser um pastor. Mas eu já falei para ele, meu filho, se você escolher, se Deus te escolheu para ser um pastor, amém, glória a Deus, mas você tem que estudar para ter uma profissão. Porque começar um trabalho, como eu comecei, se eu e minha esposa não tivéssemos profissão, nós tivéssemos passado fome aqui. Sim. Porque o homem é homem. E quem Deus usou para eu vir para cá, deixar minha denominação allá e a igreja, que eu era pastor, Deus tinha trabalhado em mim já, sobre a saída missionária, e esse homem foi enviado diretamente para minha casa, pastor aqui, que hoje está com o Senhor. Mas fizemos um trato. Ele me disse, não, o pastor não vai trabalhar, o pastor só vai estar na igreja, vai me ajudar, que a igreja tem condições. Quando eu cheguei para aqui, ao mês que estava aqui, eu tive que sair a trabalhar. Não sabia nem falar. Eu tinha que pedir a alguém para escrever os endereços. E o ônibus que tinha que tomar para ir. E tinha que trabalhar. Minha esposa ela trabalhava de secretária lá, eu fui secretária da empresa, onde eu fui, era técnico lá, e depois nós montamos outra empresa particular, nós saímos, e ela também foi minha secretária, e ela teve que sair aqui porque não sabia nada de português. E ela tinha que sair, irmão, não me envergonho de dizer para vocês, foi iniciativa dela, eu vou te ajudar, sair a vender produtos, como se fosse uma distribuidora de produtos de Minas Gerais. Queijo e essas coisas assim.
a vender e a gente comprou móveis, compramos tudo, graças a Deus, porque se você às vezes embarca em uma furada e você não tem como, você sofre. Mas eu não sofri. Eu dei graças a Deus. E eu trabalhei 2 anos. Trabalhei 2 anos, abrimos a igreja. No próximo ano eu tive que largar porque já estava crescendo meu trabalho e a pessoa queria que vá ao domingo, a vezes os aparelhos paravam e naquela época. E não, eu falei para minha esposa, minha filha, vamos apertar o cinto e vamos, eu vou largar de trabalhar. Nós não viemos ao Brasil para trabalhar materialmente, nós viemos para trabalhar na obra do Senhor. Vamos apertar o cinto, minha filha, e a gente vai ver a igreja crescer. E foi assim, meus irmãos. Porque eu estava mais presente, eu podia estar mais com contato com as pessoas. Entendeu? Então, a prioridade, Deus tem prioridade em nossas vidas, querida. E nós temos que trabalhar com nossos filhos para que eles sigam nossos passos. Talvez não vão ser pastores, mas vão ser homens, meninas de Deus. Não precisa ser pastora, nem esposa de pastor, não. Isso é uma coisa particular que a pessoa tem que descobrir. E outra coisa também que já aproveito para dizer, não. Tanto o jovem como a menina não é uma florzinha para que venha um pica-flor e lhe arranque a folhinha, não. A flor foi criada, Deus, para ser uma beleza no jardim, não foi? E as meninas são uma flor. E eu falei isso para meu filho, olha, isso assim, assim, assim. E agora estou trabalhando com meus netos. Então, eu digo para vocês, falem com seus familiares. Reúnam-se em sua casa com seu familiar. Faça um culto em sua casa, faça uma reunião em sua casa. Nós queríamos, e temos 4 pontos de pregação, mas queríamos mais, porque temos famílias aqui, muito mais família, mas as famílias ficam um pouco acanhadas, envergonhadas de oferecer a casa. Não faça isso, ninguém vai ir até olhar, sabe, o que você tem. É reunião na sala, acabou a reunião e cada um para a sua casa. Que esse é o seu trabalho, de expandir a igreja. Entenderam, irmãos? Então, vamos finalizar. Mas vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 2. Veja você como o povo levava a sério as coisas de Deus e desta forma eram abençoados. Aqui o título está, As Últimas Ordens de Salomão. De Davi a Salomão. Veja. Acharam, meus queridos?
Ou está aqui na pantalla, não? Quando se aproximava, olha, Davi chamou a Salomão porque já estava nos últimos dias dele. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: preste atenção. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem, porque ele ia a substituir o seu pai. Ele era o escolhido de seu pai. Ele tinha muito mais filhos, mas ele escolheu a Salomão. E então ele disse: tenha coragem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa palavra se enquadra dentro de nosso contexto. Tenham coragem. Porque a coisa aqui está feia. Mas você não pode se sentir acuado. Você tem que sair para a rua. Não pode, sabe, não pode, porque isso cria uma depressão. Ah, não vou porque está isto, não vou porque está o outro. Irmãos, sabe uma coisa? Não tenha medo, não. Se você tem que sair, saia. Claro que se está aí a bala cruzando perto de você, não vai sair. Mas saia, porque diz a palavra do Senhor que os anjos do Senhor acampam sobre aqueles que o temem. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Coragem. E seja homem. Eu diria homem em todos os aspectos, porque hoje em dia, esse negócio que está aí rolando, tem muitos jovenzinhos, ou muitos homens, que trocaram de camisa, para não falar mal. Seja homem, para enfrentar também os problemas e a responsabilidade de homem. Minha filha? O chefe da casa é o homem. Sabem por que a esposa, às vezes, ela toma a frente? Sabe por quê? Porque o esposo, ele é muito parado. Por não dizer outras coisas. E então ele tem que tomar iniciativa. E às vezes o homem diz: poxa, você quer fazer tudo, mas quando eu te solicito, você nunca está preparado. Você sempre está fazendo outra coisa, tem outro compromisso, ou não está com vontade de sair, está com vontade de descansar. Então, muitas das vezes, o comportamento do homem em sua casa não é um comportamento de chefe de família. Me perdoem. Não, eu sei que aqui não temos um homem assim, não. Todos são homens que assumem aquele compromisso de homem. Quantos homens dizem amém? Aleluia. Então, seja homem para enfrentar os compromissos de homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos. Olha só. Os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés.
assim você será bem sucedido. Em algumas coisas, em outras não. Como é? Em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Aleluia. Você não se sente abençoado? Aleluia. Olha só o segredo aqui, no final do versículo 4. O Senhor confirmará a promessa que me fez, esse Davi que está passando para o filho, que me fez, dizendo, se os seus filhos guardam o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Trazendo-nos para a nossa convivência. Quer dizer, se você prepara seu filho, eles vão dar sequência. Eles vão tomar seu lugar. Claro, nós somos reis, nós somos plebeus. Mas eles vão, assim como o filho tomava o trono de seu pai e assumia a responsabilidade e lhe dava perpetuidade à descendência. Não sei se a palavra perpetuidade é espanhol, é portuguesa, não sei, mas dá para entender? Então, queridos, assim como um rei tinha seu substituto e seguia a descendência dele, assim também será com você. Quando você partir, o teu filho vai tomar teu lugar e vai te honrar e vai se comportar como você se comportou com ele. Vai pensar como era meu pai e eu vou seguir porque ele deu certo. Comigo deu certo. Então, meu filho vai dar certo se eu me ocupar dele, dedicar tempo para ele. A sua descendência não vai acabar. Não vai acabar. Aleluia. E seu filho vai ser tremendamente um homem bem-sucedido em tudo o que ele faça para a glória de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. São simples os princípios, mas são elementares. Para perpetuar a família. Amém? Foi tranquilo, mas vocês foram abençoados? Aleluia. Então vamos estar em pé, meus queridos. Estamos de pé. Mas agora vamos soltar o fôlego. Estamos de pé? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, gente. Já estamos pisando,